Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Eu sou Paulo Ricardo, estou aqui com meu amigo Lucas Vitor, nós somos da IADER, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, e estamos aqui nessa jornada dentro da lição de juvenis, lição essa que cobre a faixa etária de 15 a 17 anos. E estamos aí vendo vários personagens da Bíblia que nos trazem ensinamentos, né? Ensinamentos do que fazer e também do que não fazer, né? Então está sendo uma lição riquíssima. E como eu disse, eu estou aqui com o Lucas Vitor. Lucas, suas saudações iniciais. A paz do Senhor. A paz do Senhor Paulo, a paz do Senhor a todos que nos ouvem, nos acompanham aqui no YouTube. Muito bom estar com vocês, principalmente hoje numa lição que vai ser tão rica de aprendizado para nós. Amém, glória a Deus. Nós chegamos na lição de número 7. E a lição de número 7 tem como personagem Jonatas. E como sempre a lição traz o nome do personagem, né? E o título da lição, né? É até adjetivo esse personagem, né? A lição tem dizendo Jonatas, o valor da lealdade. Então a gente já consegue perceber que um adjetivo de Jonatas era a sua lealdade. Mas a lição traz três objetivos. O primeiro, enfatizar o caráter de Jonatas ao longo de suas atitudes. O objetivo de número dois, descrever sua lealdade incondicional. E o objetivo de número três, contemplar o valor de um amigo verdadeiro. Então, esses são os objetivos que trazem na nossa lição de número 7. E Lucas, que dica valiosa você traz para os nossos alunos e professores que sempre estão acompanhando aqui o canal? Que dica valiosa você que nos traz hoje? Amém, graças a Deus. Querido professor, acho que a lição de número 7 ela é importantíssima para o nosso aprendizado. E algo que eu queria ressaltar aqui, que eu acho que você, como professor, não pode deixar de frisar na sua aula de forma nenhuma. É uma informação muito importante. É o seguinte, o Jonatas, aliás, né, ele não foi, né, no caso, profeta, ele não foi juiz, ele não foi sacerdote, ele não é aquele personagem que teve grande preeminência, por exemplo, no templo ou na ação profética. Ele não é um cara como Samuel, por exemplo, que a gente viu, né, que foi um grande juiz, um grande profeta. Mas Jonatas teve a grande qualidade de ter sido um amigo fiel. Eu acho importantíssimo o professor ressaltar isso em sala de aula. Né? Jonatas não é um juiz, não é um profeta, não é um cara que começa um grande avivamento, por exemplo, na nação de Israel, como foi o profeta Elias, mas ele é um amigo fiel. Ele é um amigo fiel. E a fidelidade dele é tão importante que ele está registrado nas páginas da Escritura Sagrada, e nós estamos estudando sobre ele. Então, eu acho muito importante o professor ressaltar esse detalhe, porque muitos dos seus juvenis talvez nem conheçam a história de Jonatas e não saibam por que que essa fidelidade dele é tão ressaltada, né, no relacionamento dele com Davi. Mas eu acho muito importante o professor ressaltar e frisar esse ponto, que é muito valorizado, tanto nas escrituras como por Deus. E para mostrar um pouco, né, o valor da amizade, eu sugiro ao professor uma dinâmica que na minha sugestão eu acho interessante ser uma dinâmica introdutória, né? Então, para o professor já utilizar no começo da sua aula, talvez antes mesmo de começar a pincelar sobre Jonatas. Por quê? Quando o professor for estudar a história de Jonatas, você vai ver que Jonatas coopera com Davi de muitas formas, né? Ele ajuda Davi de várias formas, eles têm uma conexão muito profunda, né? Então, o que que o professor vai fazer? Logo no começo da aula, com todos os seus alunos, o professor vai fazer a divisão dos seus alunos em duplas. Então, ele vai dividir ali em duplas. Se for um número ímpar, né, na classe, algum grupo pode ficar com três. Não é interessante. Não é interessante. Não é o melhor. Porque o ideal é que sejam duplas, então tem que ser um número par. Mas se porventura tiver
um número a mais, né, e o número total de alunos for ímpar, pode ser aí que dê certo um com três organizando direitinho. Mas a ideia é que o professor divida todos em duplas e deixe com essas duplas um barbante ou um cordão e o professor vai amarrar as mãos, né? Uma mão de um com a mão do outro colega, do outro amigo. E o professor vai deixar todo mundo amarrado, né? Com as mãos presas assim. Então, a minha mão será presa à mão do meu outro colega, né? O meu braço ao braço dele, e assim vai sucessivamente. E qual é a ideia? É que o professor, após ter feito isso, né, distribua tarefas para que eles executem da forma como eles estão. Então, vai ser assim, algo mútuo, né? Então, por exemplo, você vai ter que escrever uma frase, ou vocês vão ter que escrever uma frase, ou vão ter que abrir um vidro, um pote, ou vão ter que empilhar copos. Aí qual é o desafio? Eles não têm as duas mãos, porque meu braço está amarrado ao braço do meu colega. Eu só tenho uma mão disponível e o meu colega só tem também outra mão disponível. E a gente vai ter que dar um jeito de cumprir a tarefa, né, de solucionar da forma que a gente está, amarrados. E isso aí já aponta para aquela questão da cooperação, do trabalho em equipe, do trabalho mútuo, da amizade. Se o professor quiser ser mais competitivo, dependendo do perfil da classe, né? Então isso vai depender de como o professor vai visualizar a sua classe. O professor pode tornar isso mais competitivo. Então pode colocar um cronômetro, né? Quem cumprir as tarefas mais rápido ganha um prêmio ou algo assim, um chocolate, não sei. Se o professor, se a classe, né, se o espaço onde você dá aula for amplo, for grande, se você tiver essa vantagem de ter uma sala própria e a sala for grande, der certo, então você pode, além de amarrar a mão, pode amarrar também os pés e fazer talvez um desafio que envolva talvez ali corrida ou caminhada, né? Alguma coisa nesse sentido, em que eles tenham que se movimentar mais. Isso se a sala que você tiver der essa possibilidade. Se não, então não entra por esse caminho, fica só mesmo ali amarrando as mãos, que dá super certo também. E na distribuição de tarefas, se a classe for mais competitiva, coloca um tempo, coloca um cronômetro, faz uma competiçãozinha ali, que também vai ser muito bom, vai ser muito proveitoso. E após terminada a dinâmica, ela vai levar mais ou menos uns 10 minutos, 15 minutos talvez. Após terminado, o professor já começa a introduzir, já pode começar a introduzir, né, algumas ideias sobre cooperação, sobre amizade, sobre ajuda, sobre o que eles sentiram fazendo essa dinâmica e pode entrar com mais facilidade na história de Jonatas, explicando quem ele é e justamente esse fator da amizade que é um diferencial na vida dele. Amém, Lucas, que dica valiosa para essa lição número 7. Eu também preparei uma dinâmica para essa aula, que aqui eu vou compartilhar com vocês. O nome da dinâmica é A Amizade é como Matemática. Então, a minha dica, professor, é que se você possa disponibilizar isso em um quadro, ou se você pode levar em uma cartolina, ou até mesmo no seu, compartilhar com eles no seu celular. Também essa dica da irmã Sulamita, ela tem um blog, Atitude de Aprendiz, ela aqui também faz parte da nossa igreja aqui do Rio Grande do Norte, especificamente em Natal, e geralmente ela também tem excelentes dicas, né? Fica também essa dica para você, professor, que quiser algo diferente, também pode estar procurando aí também no blog. Então, a amizade é como matemática. E o que vai consistir, né? Os materiais, como vocês estão vendo aí, vão ser sinais matemáticos de adição, de diminuição, multiplicação, divisão, né? De preferência, que é uma especificidade, né? De preferência, se você puder confeccioná-los em cartolina, esses sinais, né? Cada um de uma cor diferente, certo? Então, mas fica a seu critério, a sua disposição. Se caso você tenha a disponibilidade de fazê-los em cartolina, né?
Você vai colocar num quadro, ensinar as matemáticas de diminuição, multiplicação, divisão, e você vai apresentar a turma e vai dizer: a amizade é como a matemática. Aí você vai dizer: a alegria é somada, a tristeza é diminuída, a confiança é multiplicada e a felicidade é o quê? Dividida, né? Então você dá essa explicação, você vai dividir a turma, né? Se você tiver disponibilidade, divide a turma em dois grupos, né? E vai entregar para os alunos a seguinte pergunta numa folha de papel para eles, né? Utilizando os símbolos matemáticos, o que vocês desejam que hajam na amizade com seus colegas? Então, eles vão dizer o que é que eles acham que nas amizades deles, né? Se você tiver à disposição, se na sua sala tiver grupos de amigos, você pode até separar por grupos de amigos, né? Aí você pode dizer nessas perguntas que você vai levar também para entregar a eles, você vai colocar o que vocês desejam que seja somado na amizade. Aí a outra pergunta, o que vocês desejam que seja diminuído na amizade? E o que vocês desejam que seja multiplicado na amizade? E a última, o que vocês desejam que seja dividido, compartilhado na amizade? Então você vai dar um tempo aí para eles fazerem essa atividade. Acredito que vai ser bem divertido e, como eu disse, se tiver grupos de amigos dentro, já formado dessa classe de juvenis, você pode separar eles por grupos de amigos, né? E eles vão respondendo essas perguntas. É interessante porque essa dinâmica favorece o fortalecimento, Lucas, dos vínculos, né? Da amizade que ele tem com aquele colega da igreja. A gente sabe que os juvenis vivem também em outros contextos, né? Como escola, na sua casa, né? E às vezes não tem às vezes laços muito firmados com os amigos da igreja. Mais bom é a gente firmar os laços também com os nossos amigos da igreja. E o professor, eu acredito que o professor da classe de juvenis era bom enfatizar isso, né? Porque é muito bom a gente ter amigos, né? E escolher melhores amigos, aqueles que têm o mesmo pensamento, professam a mesma fé, e aí você pode dizer, não, mas você está dando preferência aos amigos da igreja? Sim, porque os amigos da igreja é aquele que tem a mesma visão. Não que você não tenha amigos fora, vocês explicam a ele. Mas os amigos que estão fora, você vai estar evangelizando esses amigos para trazer para dentro do reino de Deus. Eu sei que não é tema da lição, mas você pode até fazer uma comparação no livro do profeta Daniel. Daniel, lá no capítulo de número 2, Lucas, quando ali o rei constrói uma estátua, né? E se não for revelado o sonho, o rei vai matar todos os sábios. Daniel vai para casa e conta o ocorrido aos seus amigos, Ananias, Azarias e Isael. E faz o quê? Vão orar juntos a Deus para pedir misericórdia. Então, coisa boa é ter amigos que professam a mesma fé que a gente, porque eles vão estar no mesmo sentido, no mesmo objetivo. Assim como Davi e Jonatas estavam no mesmo objetivo. Por mais que Saul ali já com as suas propensões ao pecado estava desviado do caminho de Deus, mas Jonatas percebia que mesmo sendo filho de Saul, o caminho certo era manter a sua amizade e o compromisso firmado entre ele, Davi e Deus. Então, eu acredito que vai ser um momento enriquecedor e que você vai fortalecer os laços de amizades com os seus juvenis. Lucas, Amém, graças a Deus. Dinâmica muito boa, Paulo, que você trouxe. Inclusive, se tiver chocolate nessa aula, quando chegar eita, na parte da divisão, eu acho que eles vão querer dividir. Dividir o amém. chocolate. O que é que você quer dividir entre nós? Quero dividir o chocolate, né? Então, eu acredito que essa aula, querido professor, vai ser muito boa para você. Repito que às vezes eu digo aqui, né? Conheça os seus alunos, conheça a sua classe, se permita ser usado por Deus, porque vai que, né, algum dos seus juvenis talvez
não esteja com bons vínculos de amizade, e durante essa ministração de aula você seja usado por Deus para trazer um direcionamento na vida deles, não é? Professor, saiba que você pode ser usado por Deus enquanto ministra a sua aula, não é? Então, seja disponível, essa aula aqui vai ser de fundamental importância e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua EBD de domingo. Amém. Quero convidar vocês que estaremos juntos aqui na próxima aula e acredito também que vai ser bênção de Deus para a sua vida, assim como é para a nossa. A parte, Senhor, e até a próxima.